Quando Maduro caiu, tudo mudou. A frase não foi dita em tom eleitoral, não foi dita como provocação, foi dita como aviso. Eduardo Bolsonaro não falava de Venezuela, falava de consequência. Segundo ele, aquilo que foi censurado no Brasil, ligações, conexões, relações incômodas, não ficaria enterrado, porque regimes caem, arquivos respiram, e o que não pode ser dito dentro de um país começa a circular fora dele. O mundo passaria a saber. E quando o mundo começa a olhar, censura interna perde valor. Naquele instante, a queda de Maduro deixou de ser um evento regional. Passou a ser um marco, porque se a Venezuela caiu, a pergunta deixou de ser o que aconteceu lá. Passou a ser, quem será o próximo a entrar no radar? Brasília, 5h52 da manhã. O prédio da Polícia Federal ainda dormia quando Jair Bolsonaro acordou. Não houve alarme, não houve correria, houve dor. O corpo respondeu antes da mente. A queda recente não havia produzido imagens chocantes, mas agravara algo mais difícil de medir: desgaste acumulado, cirurgias antigas, complicações recorrentes, um organismo que nunca voltou ao ponto zero. Ali, dentro da cela, Bolsonaro já não era apenas um réu, era um símbolo sob pressão. E símbolos, quando pressionados, produzem efeitos políticos. A decisão já estava tomada. Flávio Bolsonaro era o candidato à presidência, não como especulação, não como ensaio, como definição. Jair Bolsonaro havia batido o martelo. O bolsonarismo não entraria em 2026 fragmentado. Não haveria vácuo, não haveria disputa interna exposta. O nome estava escolhido. E quando essa definição começou a circular fora do núcleo íntimo, o sistema entendeu algo que a imprensa ainda tentava evitar dizer com todas as letras. A prisão de Bolsonaro não encerrou o movimento. Ela formalizou a sucessão. Washington, 7 e 9. Donald Trump analisava relatórios que não tratavam de eleições, mas de continuidade de poder. Para ele, o que importa não é quem. É quem permanece operando depois da queda. O nome de Flávio Bolsonaro aparecia destacado, não como herdeiro simbólico, mas como operador político com base consolidada, mandato, estrutura e narrativa. Isso alterava completamente a leitura americana. Não se tratava mais de um líder neutralizado. Tratava-se de um campo político que sobreviveu ao cerco institucional e se reorganizou. Brasília, 8h04. No Palácio do Planalto, 2 avisos chegaram quase ao mesmo tempo. Fernando Haddad comunicou que não permaneceria. Ricardo Lewandowski fez o mesmo. Nenhum deles falou em ruptura pública, nenhum falou em crise, mas o Planalto entendeu imediatamente o significado real. Quando os 2 pilares, econômico e jurídico, sinalizam saída simultânea, não é reforma, é esvaziamento. O governo passou, naquele instante, da condução para a contenção de danos. No Supremo Tribunal Federal, decisões continuavam sendo assinadas com a mesma naturalidade de sempre. Ordens reiteradas. Multas, pressão sobre plataformas. Internamente, isso ainda era vendido como defesa da democracia. Externamente, a leitura começava a mudar. Quando decisões judiciais passam a atingir empresas e cidadãos fora do território nacional, o problema deixa de ser doméstico, vira assunto de Estado. Washington, 9h41. Marco Rubio acompanhava relatórios que cruzavam 3 elementos: Venezuela, Brasil, Judiciário. O método testado com Maduro não era sobre tanques, era sobre sistema, remoção do ponto de comando. Isolamento, exposição. A pergunta não era se isso se repetiria, era onde. E o Brasil começava a aparecer com frequência crescente. Brasília, 10h27. A defesa de Jair Bolsonaro insistia em exames hospitalares, não como gesto político, mas como necessidade médica. O STF pedia mais informações.
laudos, detalhamento. Cada dia, sob custódia, adicionava uma variável que não constava nos autos: tempo sob desgaste físico. E tempo, naquele contexto, era risco político. Miami, 11/11. Eduardo Bolsonaro voltou ao ponto central. O TSE pode ter censurado, o debate interno pode ter sido contido, mas regimes não controlam o que acontece quando arquivos atravessam fronteiras. A queda de Maduro não encerrava um capítulo, ela abria outros. E a mensagem era clara: o que foi silenciado como narrativa doméstica poderia retornar como problema internacional. Tudo começava a se encaixar. Venezuela como laboratório, Brasil como zona cinzenta institucional, Bolsonaro como símbolo sob custódia, Flávio como continuidade definida, Eduardo como mensageiro externo. E quando o sistema percebe que não conseguiu encerrar um movimento, apenas forçou sua sucessão, a pergunta deixa de ser se haverá reação. Passa a ser quando. Washington, 6:33. O primeiro relatório do dia não vinha com adjetivos. Não precisava. Era uma sequência de fatos, horários e consequências. Maduro havia caído sem guerra declarada, sem desfile de tanques, sem tempo de reação. E, para Trump, o detalhe mais importante não foi a captura, foi o depois. Caracas não entrou em colapso nas ruas, entrou em colapso nos fluxos, telefonemas que não eram atendidos, contas que passaram a travar, parceiros que sumiram, intermediários que cancelaram reuniões sem justificar. O regime não caiu em espetáculo, perdeu o eixo. Trump encarou aquilo como método. Durante anos, o Ocidente tentou derrubar sistemas com pressão lenta, sanções graduais, resoluções, discursos, condenações. Notas. Regimes aprendem a sobreviver a isso, criam atalhos, montam redes, trocam moedas, compram silêncio. Então a lógica mudou. Se o sistema não cede por pressão externa, você remove o ponto de comando. E quando o ponto de comando desaparece, o resto não precisa ser atacado. Ele entra em desorganização sozinho. Washington, 7/1. A sala ficou em silêncio quando um assessor trouxe uma página adicional, anexada ao relatório da Venezuela. Não era sobre Caracas, era sobre replicabilidade. A pergunta interna era objetiva. Se isso funcionou lá, quais outros países têm pontos de comando expostos demais? E foi aí que o Brasil deixou de ser apenas uma variável retórica. Passou a ser um caso. Brasília, 8/12. No Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes entrou no gabinete cedo. A rotina era austera. Pastas organizadas, relatórios de cumprimento, prazos, pedidos, recursos, nada parecia excepcional. E exatamente por isso, tudo era. Moraes não precisava discursar. Ele operava por assinatura, e a assinatura naquele momento era mais do que um ato jurídico, era infraestrutura de poder. No Brasil, a lógica já estava cristalizada. Quando uma crise política aparece, a resposta não vem do governo, vem do judiciário. E quando isso se repete por tempo demais, o judiciário deixa de arbitrar. Ele passa a administrar. Moraes sabia disso. Não por teoria, por prática. Perfis removidos, ordens sigilosas, intimações a plataformas, multas progressivas, risco de bloqueio. Dentro do país, chamavam de defesa institucional. Fora do país, começava a soar como outra coisa. Um assessor entrou com um relatório de cumprimento. Não era uma lista de nomes, era uma lista de resistências. Plataformas americanas estavam testando limites, cumpriam parcialmente, recorriam, pediam esclarecimentos, contestavam base legal. Moraes não se irritava, ele registrava, porque para ele resistência não era desafio político, era teste de autoridade. E autoridade, quando testada, exige resposta imediata. A lógica era simples. Se cede uma vez, vira precedente. Se recua uma vez, vira padrão. Então ele dobrava a aposta.
Silicon Valley, 10 e 19. Os departamentos jurídicos não discutiam narrativa, discutiam risco. O ponto sensível não era o conteúdo removido, era o precedente que estava sendo criado. A pergunta central circulava, repetida em reuniões fechadas. Desde quando um tribunal estrangeiro decide como uma empresa American opera dentro dos Estados Unidos? E havia um agravante: ordens brasileiras com cláusulas de sigilo e prazos impossíveis, com impacto direto sobre discurso e, portanto, sobre direitos civis que os americanos tratam como linha vermelha. Washington, 10 e 47. Trump recebeu o resumo. Não era longo, era cirúrgico. 3 blocos. Concentração de decisões sensíveis no judiciário brasileiro. Pressão crescente sobre plataformas americanas. Efeito extraterritorial direto. Trump não. Perguntou sobre Lula. Perguntou sobre o ponto de comando. Quem assina? A resposta foi imediata. Alexandre de Moraes. Trump não respondeu, mas a sala entendeu. Quando tudo se concentra em uma assinatura, o sistema identifica um ponto único de pressão. E pontos únicos de pressão têm 2 características. São eficientes enquanto funcionam e frágeis quando expostos. Brasília, 11 e 22. No STF, Moraes acompanhava a repercussão com frieza. Ele sabia que parte da imprensa nacional tratava sua atuação como escudo institucional. Sabia também que outra parte já chamava de excesso. Mas o que importava agora não era a imprensa, era a percepção externa. Quando o debate vira internacional, não há nota de esclarecimento que resolva. Há apenas alinhamento ou colisão. E Moraes estava levando o sistema para a colisão. Brasília, 12 e 8. Um novo pedido chegou ligado ao nome que ainda contaminava tudo: Bolsonaro. A defesa insistia em hospital, exames, monitoramento. Argumentava risco, citava queda, pedia urgência. Moraes pediu mais informações, lista de exames, justificativas, laudos. Tecnicamente era procedimento, politicamente era outra coisa, porque naquele cenário Bolsonaro não era só custodiado, ele era observado. Cada decisão sobre Bolsonaro deixava de ser apenas um ato processual. Virava um marcador simbólico de limite. E Moraes sabia disso. Washington, 12 e 41. Marco Rubio recebeu um paralelo pronto, vindo de assessores que já tinham visto esse filme em outros lugares. Venezuela tinha um ponto de comando. Caiu quando esse ponto desapareceu. Brasil estava criando um ponto de comando institucional concentrado demais, e esse ponto estava ficando visível demais. Rubio usou uma expressão curta, repetida em tom baixo: Judicial Choke Point, ponto de estrangulamento judicial. Quando tudo passa por ali, tudo depende dali. E quando tudo depende dali, basta uma mudança de fase para o sistema inteiro entrar em turbulência. Brasília, 13 e 6. Moraes assinou mais uma decisão, depois outra, depois outra. O gabinete operava como máquina. E máquinas não percebem quando estão sendo observadas, até que alguém aperte o botão certo. Naquele momento, o Brasil tinha governo, mas o eixo de conflito não estava no Planalto, estava no Supremo. E quando o eixo de conflito é a toga, o país deixa de ser apenas um debate interno. Passa a ser um problema de padrão. Trump entendeu. Rubio confirmou. O sistema anotou. Venezuela não foi um evento isolado. Foi um teste. E o Brasil, com um ponto de comando cada vez mais concentrado e cada vez mais extraterritorial, estava deixando de ser observado como democracia imperfeita. Estava sendo reclassificado como risco. E quando o sistema reclassifica, ele não avisa com coletiva. Ele muda o mundo em silêncio. Washington, 12:00. O relatório foi curto, mas a mensagem era clara. Arquivos íntegros, comunicação completa, evidências acessíveis. Era um comunicado interno de inteligência que não mencionava nomes, mas fizera com que várias salas em Brasília e Washington mudassem de tom.
Venezuela não era mais apenas um evento isolado. Estava se revelando um ponto de convergência. E, no centro da nova linha política, estava uma palavra que ninguém, até aquele momento, ousara pronunciar em voz alta: delação. Não apenas uma confissão processual, mas uma delação que tinha potencial para afetar duas das figuras mais centrais da política brasileira moderna, Lula e Moraes. A queda de Nicolás Maduro tinha sido o fim, mas também era o começo. Prisões, interceptações e apreensões iam além das ruas. Tinham penetrado nas comunicações sigilosas do entorno de Maduro, contas, rotas, mensagens, acordos, correspondências cifradas. E depois de semanas de negociação silenciosa com autoridades estrangeiras, muito além dos olhos venezuelanos, surgira uma proposta de cooperação inédita. Maduro ofereceria, em troca de proteção internacional, depoimentos completos sobre as redes de influência e financiamento que atravessavam fronteiras. Nada ficaria de fora do relato. Contratos, escrituras, telefonemas, documentos digitais, todas as pontes que, replicadas, ligariam Caracas a Brasília e além. E no centro desse mapa de conexões estavam Lula e Moraes, não apenas como personagens políticos isolados, mas como nós em uma rede maior. Alexandre de Moraes não era surpreendido facilmente. Decisões complexas, ordens, em sigilo e confrontos com plataformas globais haviam se tornado rotina. Mas quando o relatório da Venezuela passou a mencionar explicitamente intercâmbio financeiro e ramificações políticas que conectariam Brasília a Caracas, aquilo deixou de ser rotina. O ministro teve em mãos documentos que relacionavam movimentações, sobrecorre que cruzavam contas e empresas e que poderiam, se tornassem públicos, gerar exposição internacional de influências políticas não declaradas. Questionamentos sobre políticas brasileiras de comércio e regulação. Constrangimentos institucionais na defesa do Supremo brasileiro. E mais, no centro dos documentos que chegavam, era apontada uma narrativa que, podendo ser usada por adversários internacionais, não apenas como acusação política, mas como prova de fragilidades institucionais. Moraes raramente levava adjetivos à sua rotina. Mas esse cenário exigia mais do que técnica. Exigia análise de impacto global. O presidente Lula permanecia no Palácio da Alvorada. Relatórios sobre a economia, segurança e panoramas eleitorais enchiam sua mesa de reuniões. Mas um documento em particular lhe chamou a atenção. Era um resumo de riscos geopolíticos, não apenas internos. O nome de Nicolás Maduro estava listado, seguido por uma série de palavras-chave que jamais deveriam figurar lado a lado. Financiamento, comunicação, influência, Brasil, 2026, candidaturas, judiciário. A leitura não era isolada, era sistêmica. E Lula entendeu imediatamente. Aquilo não era apenas política externa, era vulnerabilidade interna que agora ganhava fronteira. Ele não reagiu em público. Ele orientou silêncio, silêncio calculado. Porque no tabuleiro, silêncio é arma quando se trata de crisis management. Relatórios traduzidos circulavam entre analistas. Fluxos de informação eram alinhados com timbres de segurança nacional. Quando a mediação sobre a delação venezuelana foi aceita, 3 coisas ficaram claras. 1. E documentos em mãos eram originais, não drafts ou versões editadas. 2. As conexões entre Caracas e Brasília eram traçáveis, não meramente conjecturais. 3. A delação não terminaria ao sul da fronteira. Ela seria compartilhada com aliados internacionais que já haviam participado do processo contra Maduro. Isso significava 2 coisas. A narrativa de censura interna do Brasil levantada por Eduardo Bolsonaro começava a ganhar eco internacional. Os conteúdos que antes eram
discutidos como polêmica doméstica, agora seriam encarados como matéria bruta por tribunais, órgãos de compliance e governos estrangeiros. O Palácio do Planalto foi informado oficialmente por meio de canais controlados. Informação de inteligência multilaterally corroborated. Severe exposure possible. Impact cross-border. A tradução era simples e brutal. Os documentos não permaneceriam sigilosos por muito tempo e poderiam abalar lideranças políticas brasileiras se acionados em cenários internacionais. Lula solicitou uma reunião urgente com seus principais conselheiros. O objetivo não era narrativa política interna, era contenção de risco global. Moraes entendeu a gravidade. Não era mais tribunal doméstico, era tribunal global. Ele assinou uma nova ordem sigilosa, bloqueio de comunicação de certos envolvidos, proteção de dados considerados sensíveis, cooperação com órgãos internacionais, mas sob cláusulas restritivas, controle de danos políticos. Não, como admissão, como gestão de risco. A diferença era mínima para a imprensa interna. Mas, no plano internacional, era o reconhecimento de que a narrativa estava fugindo do controle jurisdicional brasileiro. O que tinha começado como silêncio eleitoral interno transformara-se em algo muito maior. A queda de Maduro liberta arquivos. Arquivos se conectam. Conexões expõem interesses. Exposição vira risco global. E quando isso ocorre, não há gabinete que ignore, nem tribunal que contenha. Nem presidente que tranquilize apenas com discurso institucional, porque o próximo passo já estava em curso. E não seria apenas disputa eleitoral, seria definição de narrativa internacional e de poder. Washington, 14 e 11. O relatório não usava mais o verbo capturar, usava o verbo processar. Nicolás Maduro já estava sob custódia. O regime havia colapsado e o que vinha depois era sempre a parte mais perigosa, porque quando um líder cai com vida, ele não cai sozinho. Ele cai carregando arquivos, instalação controlada, local não divulgado. Maduro não estava mais negociando poder, estava negociando destino pessoal. A captura encerrou qualquer ilusão de retorno político. Não havia exército, não havia aparato, não havia aliados capazes de reverter o quadro. Restava apenas uma variável com valor real, informação estruturada. Autoridades que acompanhavam o processo sabiam exatamente o que vinha a seguir. Não seria um depoimento genérico, seria uma cooperação, detalhada com datas, rotas, intermediários e registros digitais. E nesse estágio não se pergunta se haverá delação. Pergunta-se quem será citado. Washington, 14 e 46. Um anexo foi distribuído a um círculo extremamente restrito. O título não mencionava o Brasil, mas o Brasil aparecia repetidamente, não como alvo principal, como nó estratégico. O documento descrevia a Venezuela como centro operacional de articulações políticas regionais durante anos, encontros fora da agenda oficial, facilitação logística, alinhamentos silenciosos, canais de comunicação paralelos. Nada disso exigia acusação criminal direta para produzir efeito. Bastava expor a arquitetura. E 2 nomes brasileiros passaram a aparecer com frequência suficiente para acionar alertas. Lula, Alexandre de Moraes, Brasília, 15/27. No Palácio do Planalto, o tom mudou. Já não se falava em narrativa, falava-se em gestão de risco. Lula teve acesso a um resumo não oficial, sem timbre, sem assinatura, mas claro o bastante para gerar silêncio imediato. O problema não era uma acusação direta. Era o tipo de associação que, uma vez documentada em relatórios internacionais, não pode ser apagada por decisão judicial brasileira. A captura de Maduro transformava tudo. Enquanto ele estava no poder, tudo podia ser tratado como retórica. Depois da captura, tudo virava material probatório potencial. Supremo Tribunal Federal, 16 e 2. Alexandre de Moraes recebeu uma comunicação sensível. Não era denúncia, era aviso.
Relatórios preliminares indicavam que o nome do judiciário brasileiro poderia surgir em depoimentos como parte de um ambiente institucional favorável a determinados alinhamentos regionais, especialmente no contexto de controle informacional e enfrentamento a plataformas estrangeiras. Nada era apresentado como crime, mas tudo era apresentado como padrão. E padrões são exatamente o que sistemas internacionais analisam. Moraes entendeu o risco imediatamente. O problema não era jurídico, era reputacional global. Brasília, 16h41. No STF, a reação foi técnica e previsível. Mais sigilo, mais controle, mais decisões preventivas. Internamente, o movimento parecia coerente. Externamente, começava a aparecer antecipação defensiva. E quando um tribunal se move para se proteger antes que algo venha a público, o sistema internacional faz apenas uma pergunta: o que ele sabe que ainda não sabemos? Washington, 17h18. Marco Rubio. Foi direto ao ponto em conversa fechada. Depois da captura, não existe mais versão controlada. A frase era objetiva. Quando um líder capturado começa a cooperar, a informação deixa de pertencer a um único país. Ela se fragmenta, circula, vaza, e nenhuma censura doméstica tem alcance extraterritorial. Miami, 18h03. Eduardo Bolsonaro não falava mais em hipótese. Falava em consequência inevitável. A queda de Maduro havia desbloqueado arquivos que o Brasil nunca permitiu discutir internamente. E agora, esses arquivos não dependiam mais do debate nacional. Dependiam apenas do tempo. A captura de Maduro mudou o eixo da crise. Não era mais sobre discurso político, nem sobre narrativa eleitoral. Era sobre o que acontece quando um regime cai e leva consigo anos de registros não oficiais. Lula passou a administrar silêncio, Moraes passou a administrar exposição, e o sistema brasileiro entrou na fase mais perigosa de todas, a fase em que não controla mais quando a próxima informação virá à tona. Brasília, 6h14 da manhã. O corpo não respondeu como antes. Jair Bolsonaro tentou se levantar com o mesmo gesto automático de sempre, mas precisou apoiar a mão na parede fria da cela. A tontura não foi súbita, foi progressiva. Daquelas que não assustam no primeiro segundo, mas deixam claro que algo está errado. O histórico médico pesava. Cirurgias sucessivas, infecções anteriores, complicações intestinais recorrentes. Um organismo que já havia sido testado ao limite. A queda recente não fora um evento isolado, fora um sinal. E sinais, naquele ambiente, não podiam ser ignorados. Superintendência da Polícia Federal, enfermaria. O atendimento foi técnico, profissional, dentro do protocolo. Nada que gerasse manchete imediata. Nada que permitisse acusação direta de negligência. Mas havia uma frase que começava a circular em relatórios médicos, dita sempre em tom cuidadoso: risco cumulativo. Não era emergência. Era algo mais delicado, a soma de fatores. E juridicamente, isso mudava tudo. Brasília, 8h02. A defesa de Bolsonaro reformulou o pedido. Já não falava apenas em exames. Falava em prisão domiciliar por razões humanitárias. O argumento não era político, era médico. Manter Bolsonaro sob custódia rígida, naquele estágio, deixava de ser medida cautelar e passava a ser assunção de risco institucional. E risco institucional, quando envolve um ex-presidente ainda central para milhões, nunca é neutro. Supremo Tribunal Federal, 9h11. Alexandre de Moraes leu o novo pedido com atenção incomum, não porque fosse diferente juridicamente, mas porque o contexto havia mudado. Bolsonaro não era mais apenas um réu sob custódia. Era um símbolo físico em desgaste visível, observado fora do país. A pergunta que não estava escrita nos autos, mas pairava no ar, era simples: o que acontece se algo grave ocorrer sob custódia federal? Essa não era uma pergunta jurídica, era política e internacional. Washington,
9:47. Relatórios começaram a mencionar explicitamente a palavra humanitarian, não como julgamento moral, como categoria de risco. Para observadores americanos, a situação era clara. Um ex-presidente com histórico clínico extenso, submetido à custódia rígida em um ambiente político altamente polarizado. Trump recebeu o informe sem comentários longos, mas fez uma pergunta curta. Eles entendem o que isso vira se sair do controle? Ninguém respondeu imediatamente. Mar-a-Lago, 11:03. Foi ali que o movimento ganhou forma. Donald Trump decidiu formalizar algo que até então circulava apenas como sinal. O apoio a Flávio Bolsonaro deixou de ser implícito, passou a ser declarado, não como interferência eleitoral direta, mas como posicionamento político inequívoco. Para Trump, Flávio representava três coisas ao mesmo tempo: continuidade de um campo político ainda vivo, reação ao que ele via como excesso institucional no Brasil, e um contraponto claro à aliança ambígua de Lula com regimes que o sistema americano já havia classificado como problemáticos. O recado não precisava de discurso longo, precisava de clareza. Washington, 11:29. Assessores entenderam imediatamente o peso do gesto. Quando um ex-presidente americano com enorme influência internacional declara apoio a um candidato estrangeiro, não se trata de amizade. Trata-se de alinhamento estratégico. E o alinhamento dizia, em linhas diretas, o bolsonarismo não estava isolado, estava conectado. Brasília, 12:18. A reação foi silenciosa. O Planalto não comentou. O STF não reagiu oficialmente. A imprensa tratou com cautela, mas nos bastidores o impacto foi imediato. A pressão pela prisão domiciliar humanitária ganhou outro peso. Já não era apenas uma discussão jurídica interna. Passara a ser observada como teste de racionalidade institucional. Negar poderia parecer rigor, mas também poderia parecer obstinação. E obstinação, naquele momento, tinha custo. Cela da Polícia Federal, início da tarde. Bolsonaro permanecia sentado, respirando com cuidado. Ele sabia que seu corpo havia se tornado parte do jogo, não por escolha, por consequência. Cada dia ali dentro acumulava dois efeitos simultâneos. Fragilizava o organismo e fortalecia o símbolo. E símbolos fragilizados geram reações que nenhum tribunal controla completamente. Supremo Tribunal Federal, 14:2. Moraes assinou mais uma decisão. Mas, pela primeira vez, o gesto não teve a mesma segurança de antes, porque agora havia algo novo no tabuleiro. A possibilidade real de que manter Bolsonaro naquelas condições pudesse custar mais do que soltá-lo parcialmente. A prisão domiciliar humanitária deixou de ser concessão, passou a ser saída de contenção. Tudo havia mudado de escala. Maduro já estava capturado. A cooperação estava em curso. Arquivos circulavam. Lula administrava silêncio. Moraes administrava exposição. Bolsonaro administrava o próprio corpo. E Flávio Bolsonaro surgia, com apoio internacional explícito, como o eixo de continuidade de um campo que o sistema não conseguiu eliminar. O jogo não era mais jurídico, nem apenas eleitoral. Era um jogo de limites. Limite institucional, limite humano, limite internacional. E quando esses três limites se cruzam, a história não termina em sentença, ela muda de fase. Quando ainda existe esperança, o sistema acelera. Nada disso terminou. E essa talvez seja a parte mais importante de tudo. O que você ouviu até aqui não é um desfecho, é um ponto de inflexão. Maduro já foi capturado. Os arquivos não estão mais sob controle de um único regime. A cooperação está em curso. E delações, quando começam nesse nível, não voltam para a gaveta. Não se trata de boato, não se trata de torcida, trata-se de método. Regimes caem quando o sistema decide parar de sustentá-los.
Mas sistemas mudam de fase quando a verdade deixa de ser doméstica e se torna internacional. É aí que a esperança reaparece, porque pela primeira vez em muito tempo o jogo deixou de ser jogado apenas dentro das fronteiras brasileiras. A censura interna perdeu alcance, o controle narrativo começou a falhar. E o que foi silenciado por anos agora circula fora do alcance de uma única assinatura. A delação de Maduro não é apenas sobre a Venezuela. Ela é sobre conexões, métodos e pactos que nunca deveriam ter existido. E quando isso vem à tona, todo o tabuleiro muda. Muda para Lula, muda para Moraes, muda para o sistema que acreditou que o tempo estava do seu lado. E muda principalmente para quem acreditou que não havia mais saída. Ainda há esperança porque o símbolo não foi destruído. A sucessão está definida. O mundo passou a observar e a verdade deixou de depender apenas do que é permitido dizer no Brasil. A história ainda está sendo escrita. E desta vez, não por quem controla o microfone, mas por quem controla os arquivos. Se você chegou até aqui é porque percebeu antes da maioria. Escreva nos comentários. Ainda há esperança. Compartilhe enquanto ainda é possível discutir. Inscreva-se para acompanhar os próximos capítulos antes que tentem reescrevê-los. Porque quando a delação começa, quando o mundo entra no jogo e quando o sistema perde o controle do tempo, não é o fim. É o começo da virada.